aí, claro, para a gente não ficar só no aspecto sombra, né, do problema, a gente ir para as soluções, eu trouxe aqui estratégias de sucesso para vocês. Estratégias, né? Então, e aí a gente vai entender o papel da responsabilidade afetiva, olha só. Então, o número 1 é a comunicação clara e franca, né? Isso é uma chave maravilhosa. Então, se você tem dificuldade, realmente se desenvolva. Não aceite esse status quo de que eu não sei, eu tenho dificuldade de comunicar, eu sou introvertido, sou tímido, tenho dificuldade de expressão de sentimento. Não, tem ferramentas para isso. Se desenvolva, tá certo? A clareza emocional e a honestidade dos sentimentos. Isso é inteligência emocional em ação, como eu chamo. Então, se você não investiga suas emoções, se você não, né, a gente começou a falar de sentimentos primários e tal, nós vamos muito fundo nesse tema, tá? Fiquem tranquilos, vai dar tempo, se Deus quiser. Então, assim, seja honesto com suas emoções, mas antes disso tenha clareza de quais são, tá certo? Porque aí você realmente movimenta a sua inteligência emocional. Não adianta uma clareza para dentro só, sabe? Você tem que ser capaz de falar sobre isso, de expressar isso. E essa estratégia é muito poderosa, tá bom? Conheça as suas necessidades, tenha lista de necessidades claras, para você saber se o outro vai te atender ou não vai te atender. E também conheça as necessidades da outra pessoa e veja quais que você consegue e quais que você não consegue atender. Isso é um núcleo, um eixo, sabe, fundamental para a responsabilidade afetiva. Estabeleça limites claros e conheça os limites do outro. Eu chamo isso de respeito próprio em ação. Então, quando você conhece seus limites e deixa eles claros, e você dá espaço para que o outro também traga, essa outra pessoa traga seus limites com clareza, e a gente estabelece bons acordos sobre isso, gente, é a estratégia de sucesso. Tá? Escuta de qualidade, porque todas essas coisas que eu disse até aqui, sem escuta de qualidade, a gente não consegue. Tá? Vamos passar? E aí vem a empatia em mão dupla. Nós latino-americanos, especialmente nós brasileiros, nós temos dificuldade com empatia. Nós somos simpáticos, mas nós não somos empáticos. Todas as pesquisas mundiais feitas no Brasil e na América Latina sobre empatia, o Brasil ficou entre os 10 últimos, sempre. E assim, em mais de 60, depois em mais de 100, em mais de 150 países, a gente não é bom na empatia. É muito curioso isso. Então a gente precisa estudar mais sobre empatia, entender que empatia está ligada com tomada de decisão, enfim, talvez a gente faça um episódio só sobre empatia, mas empatia na mão dupla, sabe? E como são coisas desniveladas, é muito importante, né? Eu sei que não é tão fácil assim, porque a empatia tem vários elementos, né? De repente a gente trazendo esses elementos aqui, não dá para trazer todos, mas alguns, para que vocês consigam entender a importância disso, dessa estratégia, mas é fundamental. Então, o apoio legítimo, e aqui cuidado, porque quando a gente fala, apoia o outro, a gente está falando de diferentes tipos de apoio, sabe? Porque tem apoios que são apoios pessoais, emocionais, familiares, profissionais, e tem coisa que a gente não dá conta. A gente não dá conta. A gente até tenta apoiar, mas a gente não tem ferramental, a gente não consegue. Então é muito importante que você também, que está precisando do apoio, não coloque essa carga no outro. Porque às vezes o outro quer ajudar, quer apoiar, mas não tem habilidade, não tem competência, não tem conhecimento. Aí você fica com aquela sensação de abandono, aquilo vira uma crise. Então assim, cuidado com isso, sabe? Cuidado, sabe? Eu acho que, eu sei que é um pouco instrumental demais, é meio lógico demais, é meio chato, mas se eu tiver uma dor de dente, eu não vou, sabe, na oficina ali na esquina e o cara dar uma martelada na minha boca, entendeu? Porque a ferramenta não é adequada, nem a higiene, sabe? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes o outro tem boa vontade, mas ele não consegue ter o trato fino que às vezes alguns temas merecem. Não quer dizer que você não possa abrir, conversar, expor, explicar, dizer, olha, eu tô precisando desse apoio e eu acho que eu preciso conversar, eu preciso buscar alguém que consiga entender algumas nuances aqui, porque eu falo para alguns, especialmente para alguns maridos, eu tenho dito mais recentemente, alguns namorados, enfim, alguns noivos, não queira ser tudo da sua companheira. Sabe? Aí o cara quer ser o consultor, o dentista, o encanador, o psicólogo, o coach, tudo, né? E aí a companheira olha para ele, faz ombrinho, e aí ele fica chateado porque gastou aquele tempo, aquela energia com aquilo, aí vira uma questão. Então, essa mão dupla é muito importante, né? Nem a gente demandar o outro desnecessariamente ou em habilidades que a gente sabe que o outro é débil, que ele não vai dar conta, e nem a gente também se propor ser um faz tudo. Porque esse conceito, sabe, de casal shopping center, eu acho muito perigoso, sabe? Não seja o shopping center da sua pessoa, entendeu? Não seja. Isso também é anti-tesão, entende? É anti-paquera, é anti-mistério que às vezes precisa, é anti-espaço necessário para o encanto, entendeu? Então a gente precisa prestar atenção em algumas coisas que mantêm essa relação viva, alegre, próspera e não atropelar isso com ansiedade, né? Com ansiedade, tá bom? Consistência entre palavra e ação, a gente podia chamar isso de uma ética aí, né? Da convivência. Então tem gente que é bom de papo para dedéu, prática zero, e tem gente que às vezes não fala tanto, pratica muito, mas o outro precisa de palavra. Então a gente precisa assumir responsabilidade de equilibrar palavra e comportamento.
porque tem gente que lê comportamento muito bem, mas tem gente que se alimenta de palavra. Então a gente reconhecer as necessidades do outro, né, a gente volta nisso, ajuda a gente a fazer essa consistência funcionar. Tá bom? Analisar com muito carinho, né, o ritmo do outro e o momento do outro. Porque tem temporais que demoram para passar. O mundo está muito esquisito, galera. E às vezes a gente não tem paciência para deixar alguém viver um inverno, sabe? Tristeza, uma melancolia, um tempo meio off. Então a gente tem que entender que a gente não vive só de jornadas lunares, sabe? Que vão mudando ali de 7 em 7 dias, de 28 em 28 dias. A gente também tem, as mulheres também têm jornadas solares, sabe? Que às vezes demoram mais tempo para as coisas se encaixarem e tal. Então é importante que a gente consiga conversar sobre esses ritmos, sobre esses estados e dar esse espaço para o outro, não sei se é tão sufocante, tão carente. A gente analisar nossas próprias carências é muito importante, sabe? Muito importante a gente saber o quanto a gente é carente, o quanto a gente precisa do quê. E não ter vergonha disso, sabe? De ser humano, de ter... Eu brinco, né, com a nossa turma, que é de comunidade espírita, reencarnacionista e tal. Eu digo, olha, gente, é garantia encarnatória. A gente fica muito santão, né? Não fica por aqui pela terra, não. Eu brinco, assim, eu sei que é sério, enfim, não é com nenhuma pretensão de desmerecer a crença de ninguém, mas é nesse sentido. A gente não existe imperfeição nessas dinâmicas. Existe uma perfeição nelas, mas a gente quer entender as coisas a partir da estática e não da dinâmica. E aí a gente não consegue, aí a gente acha que sombra é ruim. E não é, não é. Não tem como a gente encontrar uma estrela no céu se não tiver de noite. É difícil, de dia uma ou outra que a gente consegue enxergar. Esses contrastes de trevas e luz, eles estão presentes na natureza e eles estão nos ensinando alguma coisa. A gente precisa prestar atenção. Quando a gente estuda dinâmica psicológica, quando a gente estuda a dinâmica neuropsíquica, a gente encontra muito claramente a importância disso. Então, às vezes, né, tem um momento do outro, mexe com você, te coloca num outro momento, exige de você ferramental próprio. Aí você está carente, e aí agora? Faz o que com isso? Sabe? Isso é responsabilidade afetiva. Aí o outro também não está nem aí para a responsabilidade afetiva, o quanto que ele causou impacto. Aí também é ruim. Então, na medida em que a gente começa a conversar sobre essas coisas, a se responsabilizar por esses impactos, a gente minimiza. A gente diz, olha, eu estou num outro momento agora, estou passando por isso, mas não quer dizer que você não possa ter um gesto que ajude esse outro, que apoie esse outro, que está lidando com a carência dele ou dela no mesmo momento em que você está lidando com o seu inverno, sabe? Então, é a gente humanizar, é a gente saber que não dá para ser o 8, às vezes não dá para ser o 80, mas a gente negocia, chega ali no 15, no 30, né? O 80 desce um pouquinho pro 68, pro 67, sabe? E a gente encontrando medidas para a gente saber cruzar junto, para a gente também humanizar esse processo empático, né? Nessa análise do ritmo. Minha companheira, por exemplo, ela tem um ritmo mais lento que o meu, e eu me irritava assim frequentemente com o ritmo dela. Quando eu parei e olhei para a irritação e não para o que eu tinha e não para o ritmo dela, foi tão bom. E depois aprendi com o ritmo dela muitas coisas maravilhosas e eu acredito que ela aprendeu alguma coisa com o meu 320. Né? E aí, o fim do sistema de débito e crédito. Essa é uma coisa que, se você tem isso, assim, sistema de crédito e débito é assim, eu vou fazer uma coisa legal, aí o outro tem que fazer uma coisa legal. Aí se o outro faz uma coisa que não é legal, eu também tenho o direito de fazer uma que não é legal. Se vocês estão fazendo isso, gente, sinceramente, assim, vocês estão rasgando o manual da inteligência humana, tá? Então, não, tá? Essa não dá. A gente já passou da idade das trevas já faz tempo. Então, por amor, não faça. Faça o que você julga justo e correto e amoroso e alinhado com seus valores por você, por respeito próprio. Isso é maravilhoso. Aí o outro começa a fazer um monte de coisa errada, você chega lá com autoridade para dizer, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre respeito, sobre limites. Entende? Então a gente se apropriar, a gente se assenhorar da nossa verdade é fundamental. Viver em crédito e débito e chamar isso de ser adulto, sabe? Só criança sem vergonha faz essas coisas. Então a gente precisa até conhecer esse sentimento, né? Essa emoção, a vergonha, para construir um código que a gente consiga se olhar no espelho, se encarar e saber que a gente está ali ainda. Que a gente não tem tanta máscara em cima da cara que a gente não sabe mais quem é. Então, muito cuidado com os caminhos que você tem seguido por causa do automático.